Olá, jovens, tudo bem? Então, mais um exercício aqui resolvido como exemplo para vocês. Novamente, eu peguei um outro exercício que é do livro Texto do Halliday, de Mecânica da 10ª edição. Esse livro aqui, para quem estiver acompanhando, livro do Halliday e Resnick, 10ª edição do curso de Mecânica, tá bom? Então, vamos lá. E o exercício é o exercício 42 do capítulo 5 de Aplicações da Lei de Newton. O enunciado nos diz o seguinte: no passado, cavalos puxavam barcaças em canais da forma mostrada na figura 547, essa figura aqui. Então a gente tem uma barcaça num rio, aqui num riacho, e um cavalo que puxava por uma corda, certo? Ele diz o seguinte: suponha que o cavalo puxe o cabo com uma força de módulo 7.900 newtons e um ângulo de 18 graus. Então ele puxa com um ângulo porque ele não está dentro da água, ele está na margem. E esse ângulo é em relação à direção do movimento da barcaça, que se desloca no sentido positivo do eixo x. A massa da barcaça é de 9.500 kg e o módulo da sua aceleração é de 0,12 metros por segundo ao quadrado. E aí vem as perguntas. Quais são A, o módulo, e B, a orientação em relação ao sentido positivo do eixo x da força exercida pela água sobre a barcaça? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a ideia de sistema de referência. Então eu vou estabelecer um sistema de referência aqui, por exemplo, o eixo x nesta direção, visto que o exercício nos diz que a barcaça se movimenta no sentido positivo do eixo x. Então ela tem esta movimentação aqui do eixo x. E ela não tem nenhuma inclinação, porque ele fala que esse ângulo que o cavalo puxa, ângulo θ de 18 graus, é com relação à direção do movimento. Então significa que a barcaça está andando aqui alinhada, né, paralela à direção do riacho, nesse caso, ok? Porque o ângulo é em relação a esta direção. Então ele está andando aqui paralelo ao eixo x que a gente estabeleceu. E aí o eixo y é perpendicular, então, ok? E novamente, como é um exercício relativamente longo, com vários dados, eu vou colocar uma lista de informações aqui para facilitar a nossa vida. Então, quais são as informações que o exercício nos dá? O módulo da força que o cavalo exerce, 7.900 newtons. O ângulo da inclinação da força que ele aplica é de 18 graus. A massa da barcaça, 9.500 kg. E a aceleração que o sistema sofre, né, que o cavalo exerce sobre a barcaça, é de 0,12 metros por segundo ao quadrado. Ok? E as perguntas são: A. Qual é o módulo da força que a água realiza sobre o barco? E B. Qual é o valor dessa orientação, né, para onde aponta a força que a água exerce? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção são esses dois dados aqui. Ó. Como o sistema no exercício nos diz que esse ângulo é em relação à direção do movimento, então significa que a aceleração da barcaça tem direção paralela ao eixo x. Ela só tem componente na direção x. Então a aceleração que ele dá aqui, o módulo, se eu fosse representar ela na forma de vetor, ela seria lá um vetor A, cujo valor seria o módulo que ele deu para a gente, 0,12, na direção y, que é o versor aqui que representa a orientação então, do eixo x. Então, a componente y seria zero neste caso. Então, esta aqui é a aceleração do sistema. Ok? E aí, o que eu vou fazer agora é aplicar a segunda lei de Newton. Isso é um exercício típico de aplicação da segunda lei de Newton, onde a gente sabe que a resultante, né, a somatória de todas as forças que atuam no sistema, tem que ser igual à massa vezes a aceleração dele. E quais são as forças? Bom, a força que atua... Aqui eu não estou pensando ainda em eixo x ou eixo y, tá? Aqui eu estou representando na forma vetorial completa. Então eu tenho aqui a força que o cavalo exerce, mais a força que a água exerce. Porque o exercício nos diz que a água está exercendo uma força aqui no sistema. Eu não sei se essa força é positiva ou negativa a princípio, então eu deixei aqui na somatória vetorial completa. O caráter positivo ou negativo vai vir do caráter, vai vir atribuído ao caráter vetorial da força que a água exerce. Isso a gente vai descobrir ainda. E isso é igual a massa vezes a aceleração, ok? E agora sim, eu vou analisar as direções isoladas. A primeira direção que eu vou analisar é a direção y. Então, na direção aqui perpendicular ao movimento. Então, eu sei que na direção y, eu tenho a força do cavalo, componente y. Como é uma força que tem uma certa inclinação, significa que ela tem uma componente, eu posso decompô-la, né? Decompor essa força em componente y mais componente x. Então, eu tenho aqui componente y da força do cavalo, mais a componente y da força que a água exerce, e isso tem que ser igual a zero. E por que eu coloquei zero?
Porque a aceleração y deste barco é zero. A componente y da aceleração é zero. Ela só se movimenta em x. Então, eu posso igualar esta relação em y a zero. Então, abrindo essas contas, isso fica que a componente da força y do cavalo, que é o que eu quero descobrir, ela tem que ser igual a menos a componente y da força do cavalo, certo? A força da água, y, a componente y, eu quero descobrir, ela tem que ser igual a menos a força do cavalo. O que já era esperado, né? Visto que o barco não se movimenta verticalmente aqui, ele não se movimenta em relação às margens, ele não tem movimento na direção y, significa que a força que a água exerce tem que ser igual à força que o cavalo exerce na direção y, só que no sentido oposto, de modo a manter ele em repouso na direção y. Então, eu tenho isso aqui. E se eu for fazer a decomposição da força do cavalo em y, eu tenho que a componente y da força do cavalo aqui é o cateto oposto ao ângulo θ, e a gente representa ele a partir do seno de θ. Então ficaria menos módulo da força do cavalo vezes seno de θ na direção j, que é o versor de orientação do eixo y. E aí eu tenho todos esses fatores, né? Eu sei quanto que vale o módulo dessa força do cavalo e eu sei quanto que vale o ângulo θ do cavalo aqui. Então, eu posso substituir esses valores. Ficaria menos, daqui, né? 7,9 vezes 10 a terceira newtons, que é o módulo da força do cavalo aqui. Eu só coloquei em notação científica. 7,9 vezes 10 a terceira, vezes seno de 18 graus. E isso na direção j. Então, se eu fizer essa conta, você chega aí, então, numa componente y da força da água, que a água exerce sobre a barcaça, como sendo menos 2,4 vezes 10 a terceira, que é esse produto aqui, seno de 18 vezes este valor. Direção j. Então, menos j, que era esperado, né? A força da água na componente y, ela é para baixo aqui. Vou fazer agora a mesma análise na direção x. Então, na direção x, pela segunda lei de Newton, eu tenho a componente x da força do cavalo mais a componente x da força da água igual a massa vezes a aceleração x. Agora sim, a aceleração x existe, ela é diferente de zero. A componente x da força da água eu quero descobrir, e a componente x da força do cavalo eu conheço. Então, abrindo essas relações, eu tenho a força da água, componente x, eu isolo ela. Este termo da força do cavalo aparece do outro lado negativo agora. Então, ficaria massa vezes a aceleração na direção y, que é esse termo aqui que a gente já representou inicialmente, menos, porque foi para o outro lado, né, da equação, o termo do cavalo, da força do cavalo. Então, menos o módulo da força que ele aplica, cosseno de θ, e por que eu coloquei cosseno de θ? Porque agora a força do cavalo, ela é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, ela é representada a partir da função cosseno. Cuidado, tá? Este menos aqui não significa que a força do cavalo é para trás, aqui para a esquerda, né? Esse menos aqui é oriundo do fato de eu ter isolado a força da água nesta equação. Eu passei ela para o outro lado, ele foi, então, negativo. Ok? Então, se eu abrir agora essas contas, eu tenho massa do cavalo vezes, massa da barcaça, 9,5 10 a terceira quilogramas. Eu também passei aqui para notação científica, vezes a aceleração da barcaça na direção y, menos da equação que já vinha aqui de cima, aí só continuei aqui embaixo, 7,9 10 a terceira newtons, que é o módulo da força do cavalo, e cosseno de 18 graus, que é o ângulo, também na direção y. Então, se eu realizar essas contas, percebam que ambos os termos são na direção y. Então, o resultado vai ser algum vetor na direção y também. Fazendo essas contas, eu chego num valor negativo também. Este segundo termo é maior que o primeiro. Então, essa conta dá menos 6,4 10 a terceira newtons na direção y. Pronto, eu tenho agora as duas componentes da força que a água exerce no barco. Então, eu tenho a componente y e eu tenho a componente x. Consequentemente, eu sei que a força total, o vetor força que a água exerce, é a soma das duas componentes, a componente horizontal mais a componente vertical. E a letra A do exercício nos pede o módulo dessa força A aqui, força da água. E como que eu calculo o módulo dessa força? Bom, essa força é um vetor. Para eu calcular o módulo de um vetor, basta eu fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Então, FAx ao quadrado, a componente
x da força da água ao quadrado, mais FAY ao quadrado, componente y da força da água ao quadrado. Então, se eu pegar agora, substituir esses valores aqui dentro, elevados ao quadrado, fazer essa conta, eu vou chegar numa força com esta intensidade aqui. 6,8 vezes 10 à terceira newtons. Esse é o módulo do vetor força que a água exerce sobre a barcaça. Ok? Então, essa é a resposta do item A. Tranquilo, né? Então, agora para o item B, eu só vou deixar anotado aqui a nossa componente, nosso módulo da resposta A. Então, vamos para a questão B. Lembrando aqui as duas componentes, a gente vai usar essa relação agora, porque eu preciso agora achar a orientação dessa força. A princípio, até agora, a gente só determinou qual que é o módulo dela, mas eu preciso saber qual que é a orientação dela nesse sistema de referência. Então, eu vou fazer lá o sistema de referência e, como as duas componentes são negativas, menos i e menos j, a gente sabe que no sistema de referência, se é menos j, significa que a componente y aponta para baixo aqui, nesse sistema que eu representei. E se é menos i, ele aponta para menos x aqui, para o sentido esquerdo, né, horizontal para a esquerda aqui. Então eu tenho as duas componentes. E as duas componentes estabelecem o vetor a partir da força. O vetor total da força da água aqui, a força que a água exerce, é a soma dessas duas componentes. Então ele seria um vetor nesta direção. E por que vai me auxiliar essa construção aqui? Porque eu consigo determinar facilmente este ângulo entre o vetor da força da água, esse vetor em vermelho, com relação ao eixo x. Eu consigo determinar esse valor de alfa. E como que eu determino isso? A partir da tangente de alfa. Porque a tangente deste ângulo alfa, isso aqui vira um triângulo retângulo, certo? Então, a tangente deste ângulo alfa, ele é dado pela razão entre a componente y dividido pela componente x. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso é a definição de tangente. E se eu quero determinar o ângulo alfa, eu faço a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Eu faço a função inversa da tangente. Eu faço arco tangente, que na calculadora de vocês é representado por tangente a menos 1. Então isso aqui é o arco tangente. Novamente eu destaco aqui, não é tangente elevado a menos 1. Isso não é 1 sobre tangente. Não. Isso aqui é a função inversa na calculadora de vocês, a função inversa da tangente, que é arco tangente. Então, se eu fizer arco tangente dessa relação aqui, componente y dividido pela componente x, isso vai me dar o ângulo alfa. Substituindo esses dois valores aqui, ó, percebam que eu tenho newton e newton vai simplificar, então esse termo se torna adimensional. Isso vai me dar um resultado de ângulo. Fazendo essa conta, isto me dá um alfa de aproximadamente 20,5 graus, este ângulo aqui com o eixo x. Então, acabou o exercício? Não, cuidado, porque aqui, ó, chamar a atenção para vocês. O exercício pede a orientação em relação ao sentido positivo do eixo x. E este ângulo alfa aqui não é em relação ao sentido positivo, ele é em relação ao sentido negativo. O que eu quero na realidade, que o exercício quer na realidade, é este ângulo aqui, ó, que vai desde o ângulo do semi-eixo positivo aqui, do x positivo, até o vetor. Então, este é o ângulo φ. Mas isso fica fácil de determinar, né? Afinal de contas, eu sei que de x positivo até x negativo, eu dei uma volta de 180, né? Metade de uma volta aqui. Então, 180 graus. Aí, mais o ângulo que o vetor faz para baixo aqui. Então, eu consigo determinar φ fazendo a relação φ igual a 180, que é essa parte de cima aqui, os dois primeiros quadrantes, mais o ângulo alfa. Então, se eu fizer 180 mais 20,5, isso dá aí para a gente aproximadamente 200,5 graus. Ok? É isso, jovem. Exercícios aí também não tão complicado. Basta você fazer de forma organizada, separando aí cada uma das direções e analisando as leis de Newton para cada uma delas. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!